Você sabia que um dos principais problemas de consumo excessivo de energia elétrica dentro de uma residência, um comércio ou uma indústria é o fato de cabos estarem sobrecarregados dentro de uma instalação e por isso você acaba tendo uma perda de potência elétrica em função de dissipação de calor nesses condutores? É exatamente sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Vamos lá! Meu nome é Everton Moraes, aqui do portal Sala da Elétrica, e hoje então nós vamos falar um pouco sobre aquecimento dos condutores. Eu não quero entrar muito na teoria disso, eu quero só que você tenha uma visão clara sobre esse assunto. Mas por que nós definimos que faríamos então um vídeo relacionado a esse conteúdo? Na verdade, nós tivemos uma solicitação de uma das pessoas aqui da comunidade, que foi o Carlos Reis. Ele mandou a seguinte pergunta para nós, ó. Depois de passar por alguns profissionais da área e sem obter sucesso, fui convidado a tentar solucionar um problema que se arrastava por meses. Em uma certa residência, seu consumo em kWh mês era de aproximadamente 180, passando inesperadamente para 970 kW mês. Depois de 2 dias de estudo, foi constatado que um retorno que saía do quadro de distribuição de 2,5 mm², que atendia quase metade da residência, estava com uma grande sobrecarga. O fio estava muito quente, somente 2 metros que aquecia. Aí vem a pergunta, assim que substituir os 2 metros, voltou tudo ao normal. Que fenômeno é esse? Como pode me explicar? Então ele fala que fez uma boa parte da instalação, mas o maior problema efetivamente eram na verdade esses 2,5 metros de condutores que estavam aquecendo. E olha, este sem dúvida é um dos principais pontos que nós acabamos pecando ao longo do nosso dia a dia, ou seja, quando eu falo nós, é consumidor mesmo, e os profissionais muitas vezes também, tá? Mas o consumidor acaba tendo esse problema no dia a dia sem nem perceber. Por quê? A grande maioria das instalações elétricas que nós temos hoje são instalações elétricas antigas. E o fato de serem instalações elétricas antigas, nós tínhamos lá no passado cargas com muito menores potência. Quer ver um exemplo bem claro desse problema acontecer em uma residência? É no chuveiro elétrico. Então, nós tínhamos antigamente chuveiros comumente de 4.400 watts, por exemplo. E esse chuveiro de 4.400 watts, ele dependia ali de um condutor, vamos supor, eu já vi até condutores de 2,5 alimentando esse tipo de carga, mas um condutor de 4 mm² era uma coisa bem comum. Agora, um condutor de 4 mm² ali para um chuveiro de 4.400 watts, tranquilo, porque eu tenho uma corrente que o condutor vai suportar com certeza absoluta. Bom, é claro, a gente poderia fazer aqui o cálculo de potência, 4.400, se for 220, vai dar 20 amperes de corrente elétrica circulando no condutor e assim por diante. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte, com o passar do tempo, as pessoas começam a trocar os equipamentos das suas residências, colocam chuveiros novos significa chuveiro mais potente, por exemplo, e aí vem um chuveiro de 5.400, 6.600, 7.000 watts de potência dissipada. Só que nunca se pensa efetivamente na substituição do condutor. E aí o que acontece é que o condutor que, numa ocasião, ele suportava, por exemplo, um condutor de 2,5, suporta 21 amperes, um condutor de 4 mm vai suportar uma quantidade X de corrente, eu coloco uma carga muito superior ao que nós tínhamos anteriormente, no caso aí do chuveiro de 4.400, eu mudo para um de 6.600, por exemplo, então eu salto de 20 amperes de consumo ali, de 20 amperes de corrente circulando, para 30 amperes de corrente circulando. E o meu condutor não suporta os 30 amperes, o que vai acontecer? Eu vou começar a sobrecarregar aquele condutor. E qual que é o primeiro fenômeno que acontece quando o condutor sobrecarrega? O primeiro fenômeno é gerar aquecimento, o tal efeito Joule que nós já conhecemos. Quando existe o efeito Joule, nada mais é do que se eu tivesse ali um condutor gerando aquecimento, e se gera aquecimento, na verdade eu estou aumentando o consumo da energia elétrica em função desse condutor. É claro, no exemplo que nós tivemos agora da residência que foi analisada, além do condutor ali de 2,5 metros, provavelmente o eletricista ele pegou e fez toda a adequação de vários pontos. Então uma coisa que eu venho dizer para vocês aqui, e casa bastante com o nosso vídeo anterior, que a gente falou sobre redução de consumo de energia e tudo mais, toda vez que você intervir dentro de uma instalação elétrica, seja você o profissional efetivamente, e aí eu gostaria de dar um alerta também depois para quem é consumidor, mas a gente chega lá, o profissional da área de elétrica ele tem que observar panoramicamente, quase não sai a palavra agora, a instalação como um todo. Então ele vai
além de fazer o que cabe ao seu know-how, vamos dizer assim, que é fazer uma substituição de uma tomada, de um interruptor e assim por diante, ele tem que observar, de repente lá no quadro de distribuição, quais são os circuitos que estão sobrecarregados. Como é que a gente pode fazer isso? Estando o circuito em funcionamento, o que eu posso fazer é medir ali com o meu alicate amperímetro a corrente que circula naquele dispositivo e identificar se a corrente não está muito próximo do que suporta ali aquele condutor ou se está acima. Assim eu posso provar para o cliente ali, eu posso provar que existe um problema de sobreaquecimento, né? E também, obviamente, uma sobrecarga naquela instalação, gerando assim o consumo de energia elétrica excessivo. Bacana? Então, eu queria só deixar bem claro aqui que por que acontece o aumento excessivo do consumo de energia elétrica? Porque o cabo esquenta em função de uma carga nova que tem uma corrente superior à carga antiga e assim por diante. Outra coisa que é bem comum acontecer eu tenho uma casa com 3 cômodos e aí eu fiz a instalação elétrica dessa casa com 3 cômodos. Aí eu começo a fazer um puxadinho, começo a fazer um cômodo a mais, um outro banheiro, uma cozinha maior, eu quebro as paredes, faço a cozinha maior e eu começo a aumentar a quantidade de iluminação, tomadas e assim por diante. Onde eu tinha uma tomada simples no passado recente, eu coloco um micro-ondas ou um forno elétrico e eu quero usar a mesma tomada que eu usava anteriormente para um rádio normal ou para uma geladeira, para mim colocar um forno elétrico que tem uma potência muito mais alta. Então, tudo isso tem que ser bem analisado e tudo isso tem que ser bem estudado na hora que você interage na instalação como um todo. Bacana? Agora, para o consumidor final, ele tem que ter a noção que sempre que eu faço a substituição de uma carga dentro da minha residência, o que é a carga? São os eletrodomésticos, são os equipamentos que eu tenho lá dentro. É importante que seja realizado, na verdade, uma preparação da instalação elétrica para aceitar isso, correto? Então é esse tipo de recado que você precisa falar para os seus clientes e também deixar bem claro na hora de fazer uma análise ali de uma instalação elétrica. Bom, muito obrigado por assistir até aqui. A ideia aqui foi realmente explicar essa dúvida do nosso seguidor e eu gostaria de ver você falando um pouco sobre esse assunto. Deixa aqui nos comentários. Se você não curtiu ainda nosso vídeo, dê um like se você gostou aqui do nosso vídeo de hoje. Se inscreva no nosso canal se você estiver assistindo aqui no YouTube. Se estiver no Facebook, então você pode também curtir a nossa fanpage e ter acesso a todos os conteúdos que nós vamos fazer sobre essa série. Na verdade, nós vamos começar a falar um pouco sobre esse assunto, redução de consumo de energia, de maneira estratégica também para o profissional da área de elétrica e também para o consumidor final como um todo. Então, deixa o seu like, se inscreve para não perder nenhum outro vídeo e até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.